Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos de número 13 e 14. Glória a Deus. Carta aos Filipenses. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos achar? Vamos lá? Vamos aí? Pode colocar para mim aí. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos nessa série de mensagens a qual o pastor nos incumbiu de ministrar nas quintas-feiras, que é um novo ciclo. Né? E o tema desse novo ciclo é ajustando o foco. Repita comigo mais uma vez. Ajustando o foco. Ajustando o foco. Mais uma vez. Ajustando o foco. Ajustando o foco. Aleluia. E essa palavra aqui, ela cabe muito bem naquilo que nós vamos ministrar. E para o tema, ela se encaixa perfeitamente. Porque a palavra foco, ela significa: foco é a concentração intencional na vontade de Deus, em Jesus Cristo e no reino de Deus, priorizando o espiritual sobre o material. Através da palavra, oração, obediência, para viver o propósito divino e resistir às distrações do mundo. Esse é o significado da palavra foco na Bíblia. Amém? Só que nós vamos tratar sobre esse tema de uma forma ainda mais ampla, mais geral, porque nós vamos falar, nós vamos passear no Antigo Testamento, no Novo Testamento, acerca do que significa ter foco. Amém? Ou melhor, o que significa ajustarmos o nosso foco. Amém, querido? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 19, 26. Gênesis 19, 26. Está ruim aqui, pegou aqui? Não estou vendo. Oi? Gênesis 19, 26. Amém? Diz a palavra do Senhor assim, ó. A mulher de Ló, porém, olhou para... Não, está fraco. Olhou para... e se transformou em uma coluna de sal. Eu acredito que todos aqui já devem conhecer essa passagem bíblica acerca da mulher de Ló. Mas, pastor, o que significa ajustar o foco com essa passagem? Uma coisa é bem certa. Quando nós temos foco, o foco ele determina o ritmo da nossa fé. Então, quando nós temos foco, nós vamos determinar a nossa fé através da medida que nós focarmos alguma coisa. Principalmente se essa coisa for em relação ao reino de Deus. Então, quando nós falamos da mulher de Ló, e aqui alguns já ouviram falar dessa passagem, eu quero só lembrar você, que a gente já ouviu há muito tempo que não consegue lembrar. O Senhor, nosso Deus, havia dito a Abraão que iria acabar com a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí Abraão ele tem um diálogo com o Senhor, dizendo: Senhor, mas se tiver 50 justos, o Senhor destruirá Sodoma e Gomorra. E o Senhor diz a Abraão: olha, se tiver 50 justos, não destruirei a cidade.
por amor aos 50 justos, não. E aí Abraão vai e continua o diálogo até chegar a 10. Para a gente poder estar aqui. A 10 justos. Mas, Senhor, e se tiver 10 justos, o Senhor destruirá Sodoma e Gomorra? E aí o Senhor responde para Abraão: Abraão, por amor dos 10 justos, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Porque Abraão ele queria saber se, havendo justo naquela cidade, o Senhor assim destruiria. E o Senhor não, por amor desses 10 justos, eu não destruirei. Mas entendemos que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, então ali não havia 10 justos. Amém ou não? Mas olha a importância de ter justo num lugar. Olha a importância de ter justo numa terra. Porque aí eu quero que você celebre o Senhor. Porque o Senhor ele já te justificou. E hoje você é justo diante dele. Amém. E por causa de 10 justos, Deus não destruiria uma cidade inteira. E por causa de você que é justo, Deus não vai destruir a sua família. Meu Deus vai agir de misericórdia pela tua vida, por amor da tua vida. Isso aí você está entendendo? Então fala para o teu irmão, seu irmão, não se preocupa não com o teu ente querido, porque por amor à tua vida, Deus vai guardar a vida dele. Essa revelação, Deus já está falando, olha, não se preocupe, porque por amor a você eu guardo a vida daquele que você ama. Se por 10 justo, Deus não destruiria 2 cidades inteiras. Imagine por você, um só justo. Deus não vai destruir a sua família. Deus não vai permitir que o inimigo destrua a sua família, melhorando aqui. Será que você está entendendo? Amém? Amém ou não? Vamos receber essa palavra? Então, Deus envia 2 anjos a essa cidade. Pastor Fabiano. Pastor lá. Vai esses 2 anjos até essa cidade. E lá, na porta da cidade, os anciões, né, eles costumavam ficar sentados, sobre a rua, na porta da cidade. Os anciões. Os doutores da lei, os juízes. Eles sempre ficavam ali sentados nas portas da cidade. Porque qualquer problema que viesse, eles já estariam ali para julgar, para resolver, antes que havia caso pela cidade. E ali quem estava sentado era Ló, primo de Abraão. E quando vê aqueles 2 homens se achegando, Ló ele fala: olha, vem para a minha casa, durma essa noite na minha casa, não fique pela cidade. E eles insistem dizendo que iam dormir na praça, mas Ló conhecia muito bem a cidade, sabia que aquela cidade era uma cidade altamente pervertida, altamente carnal. Então Ló insiste para que aqueles homens entrem na sua casa. E aí eles vão, pela insistência de Ló, entram na casa dele. E aí passam. Só que aqueles homens daquela cidade sabem da notícia que aqueles homens estão naquela cidade, entram na casa de Ló e vão até a casa de Ló para quê? Para botá-los para fora, para ter relações com eles. Olha como é que eles eram pervertidos. Homens querendo ter relações com os homens. E aí Ló intercede para ver aqueles 2 homens e fala para aqueles homens daquela cidade: olha, eu tenho 2 filhas virgens, se vocês quiserem fazer o que quiserem com elas, façam, mas não façam com esses homens. Porque Ló entendia que aqueles homens eram homens de Deus. Mas assim mesmo aqueles homens da cidade insistem, e aí aqueles homens chegam e avançam em cima de Ló para poder fazer com Ló o que eles iam fazer com aqueles homens. Então aqueles homens entram no cenário ali, pega Ló, traz ele para dentro de casa e acomete aqueles homens de cegueira. E aqueles homens não conseguem enxergar a porta de Ló, saem. E no outro dia, aqueles homens dizem assim para Ló: pega sua mulher, suas filhas, e
e os pretendentes delas, que Ló tinha 2 filhas, e sai dessa cidade urgentemente, porque nós iremos destruir essa cidade. E aí Ló pega, se demora ainda, fica ali indeciso, e aqueles homens ali, por conta da ordem do Senhor, pega Ló pela mão, pega a mão também da sua esposa e das suas filhas e sai com eles para fora da cidade. E aí Ló sai. Quando ele sai, aqueles homens dizem para Ló, olha Ló, vai, porque enquanto estiver aqui nós não destruiremos a cidade. Olha só, e Ló era primo de Abraão, Ló era um justo, mas a sentença já estava decretada sobre aquela cidade. E aí aqueles homens falam assim, olha Ló, sai logo, porque enquanto estiver aqui a gente não vai destruir, mas vai logo. Mas olha, não olhe para trás, siga em frente. E aí a palavra que hoje nós estamos tratando sobre ajuste de foco, porque Deus já tinha dado uma ordem a Ló e a sua família dizendo, olhe para frente, o teu foco é olhar para frente, o teu foco é seguir em frente. Deus está dando sempre uma direção para nós. Olha para frente, siga em frente, não pare, não retroceda e não olhe para trás. Deus está dando uma ordem para mim e para você nesse tempo. Será que você está entendendo? Será que você está recebendo? Deus está falando aqui nesse lugar. Ajusta o teu foco. Para de olhar para trás. Só que a mulher de Ló estava presa às coisas que ela deixou para mim. Porque lá ela tinha casa, lá ela tinha os seus utensílios, lá ela tinha os seus bens, e Ló saiu praticamente com a roupa do corpo, o senhor era roupa, e deixou tudo mesmo para trás. Só que a mulher de Ló, ela se apegou às coisas que ficaram para trás, e no meio do caminho, no meio da caminhada, a mulher de Ló, ela para e olha para trás. E diz a palavra que ela se torna uma coluna de... Não, mais um pouquinho forte aí, gente, porque eu sei que pela quantidade de pessoas dá para ser melhor. Ela se torna uma estátua de sal. Mas, pastor, por que ela se tornou uma estátua de sal? Primeiro, porque ela não obedeceu a direção de... Vai, segue em frente, olha para frente, siga o alvo. Aleluia. Siga o alvo, siga a direção, não olha para trás. Mas aquela mulher, por conta do seu coração, ainda está preso às coisas do passado, ela não consegue e ela passa a olhar para trás. E é que o Senhor está falando comigo, contigo nessa noite. Deus não quer que você pare no meio do caminho. Porque se você parar no meio do caminho, você pode estar fadado a olhar para trás. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que o Senhor diz que nós devemos seguir para o alvo, olhar para o alvo é Cristo. Será que você está entendendo? Você precisa continuar caminhando em direção ao alvo. Quem olha para trás, quem olha para Jesus, caminha firme. Quem olha para o projeto, trata. É que você está entendendo? O Senhor nos convida nessa noite. O Senhor nos convoca nessa noite a não olharmos para trás. A Bíblia vai dizer sobre outro tema, que foi o povo de Israel, em Gênesis 16, 2 e 3. Coloca aí para mim, por favor. Outro exemplo do povo de Israel, em Êxodo 16, 2 e 3. Aí, Êxodo 16, 2 e 3.
Quantos estão entendendo? 16, 2 e 3. Êxodo 16, capítulo 16, versículo 2 e versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: no deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e a 3. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comia pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este para fazer morrer de fome toda essa comunidade. Irmãos, outro exemplo que o povo precisava ajustar o seu foco, porque Deus havia tirado o povo do Egito. Deus já tinha havido tirado o povo do Egito das mãos de Faraó, de uma escravidão de 430 anos. Deus estava tirando aquele povo, libertando aquele povo, trazendo o povo para o deserto, para que o povo adorasse a Ele. Só que o povo, quando saiu do Egito e foi para o deserto, se deparou com as circunstâncias do deserto, presbítero Samuel, e viu ali dificuldades. Mas na primeira dificuldade que o povo enfrenta, o povo logo pensa o quê? Em retroceder, em voltar atrás. Tirou o foco daquilo que Deus havia proposto para ele, porque era o propósito de Deus libertar o seu povo. Tirou o foco do propósito que Deus tinha para ele, para voltar para trás, para voltar para o Egito. Mas por quê, pastor? Por causa da circunstância. Será que Deus está falando contigo nessa noite? Talvez alguém que esteja aqui, por causa da circunstância que está vivendo, uma situação que começou agora, ou que você já está passando por algum tempo, e isso muitas das vezes te incomoda, isso muitas das vezes te entristece. Você pensa nisso várias vezes, e o inimigo ele usa isso para poder sempre falar ao teu ouvido: olha, volta para trás, volta para o Egito, volta para o mundo, porque no mundo estava melhor. Do jeito que você está agora, você não está bem. Olha as lutas que se levantaram, olha as dificuldades que se levantaram, mas o Senhor está falando para você: olha, mantenha o foco, ajusta o teu foco. Aleluia. Porque o Senhor te libertou da escravidão do pecado e te trouxe para a sua maravilhosa luz, para que você fosse livre, liberto. Amém, querido? Já era para estar dando glória a Deus. Antes éramos escravos do pecado, hoje nós somos livres em Cristo Jesus para viver em santidade com Ele. E o povo, com a primeira dificuldade, o primeiro problema, o povo travou. O povo pensou em olhar para trás, em voltar para o Egito. Estava muito bom lá, mas eles esqueceram que eles eram escravos. Eles esqueceram que todos os dias eles levavam chibatadas. Mas o que preferem? Prefere continuar tomando chibatada, prefere continuar sendo envergonhado, prefere continuar sendo escorraçado, prefere continuar sendo escravo de Satanás, sendo cavalo do diabo, do que ser livre em Cristo Jesus para adorar e glorificar e bendizer o nome dele. Quem está entendendo o que Deus está falando? Amém. Não, mas porque quando eu estava no mundo, eu gostava, a gente saía, a gente bebia, a gente fazia, acontecia. Irmão, você estava numa vida ilusória, no engano. Porque diz a palavra que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o que o Senhor tem como propósito para você e para mim nessa noite é a vida eterna. Por isso que ele está falando: ajusta o teu foco, não olha para trás. Aleluia. Por isso precisamos ter,
precisamos ser intencionais naquilo que o Senhor determina para nós. Deus tinha um plano, Sonara Rosa, um plano para o seu povo, libertar o seu povo da escravidão, mas não só da escravidão física, mas da escravidão espiritual. Será que você está entendendo? Não somente da escravidão física, mas da escravidão mental, sentimental, emocional. Será que você está entendendo o que o Senhor está falando para você nessa noite? Talvez você já seja livre do pecado do mundo, mas o Senhor hoje Ele quer te libertar da escravidão mental, da escravidão emocional, da sua dependência emocional. Aleluia! Ah, mas quando eu estava lá no mundo, eu saía com A, com B, com C, com D, com F, com G, com o alfabeto inteiro. Aí a carne já começa a dar aquela tremida, né? Já. Ah, mas quando eu estava no mundo, eu não podia ver aquela cervejinha geladinha, né? A boca já fica cheia. Será que você está entendendo o que Deus está falando aqui, meu? Deus está falando para você que nessa noite você precisa ajustar o teu foco. Aleluia. Ajuste o seu foco. Outro exemplo se encontra em Números 14, 24. Não, Números 14, 2 a 4. Por favor. Números 14. Eu quero estar dando esses exemplos no Antigo Testamento, nós vamos também estar dando exemplo no Novo, para que você possa entender qual é o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E através desses exemplos nós podemos aprender que sempre o Senhor quis o melhor para o seu povo. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a tua família. Levanta a tua mão em nome de Jesus aí, que eu quero profetizar. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a tua família. Deus quer o melhor para a tua casa. Deus quer o melhor para o teu casamento. Deus quer o melhor. Pensei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de fazer o bem e não mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Se eu fosse você, irmão, glorificava esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele quer fazer o bem a você. Já colocou aí? Bem. Não, 2, versículo 2. Isso. Vamos lá no 3 para vocês ficarem ligados. No 3. 3. Vai. Todos os israelitas que estavam acima de Moisés. Pode ser melhor. Quem dera tivesse morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair as nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como tesouros de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Agora, lado. Disseram uns aos outros: escolheremos o livre e voltaremos para o Egito. É sempre assim. Deus não permitiu que uma geração inteira entrasse na terra prometida por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, por causa da sua falta de fé, por causa da sua falta de foco, porque não ajustou o foco, porque não entendeu o propósito. E muitos estão ainda vivendo dentro da igreja dessa maneira, andando em ciclos como se fosse no deserto, e passa um ano, passa 2 anos, o ano de 2026, e aí você cria uma expectativa, só que você ainda não ajustou o seu foco, mas ei, o Senhor está falando contigo nessa noite. Hoje é tempo de você ajustar o teu foco. Para quê, pastor? Para que eu não viva mais repetindo as coisas do passado. Aleluia. Para que eu possa avançar, para que eu venha prosseguir. Quem é que você está entendendo? Quem é que está entendendo? Amém. Glória. Para que eu não viva mais as mesmas coisas, dia
dia após dia, mês após mês, ano após ano. E o povo aqui estava de frente à terra prometida. E Deus já tinha dado uma palavra. E Deus já deu uma palavra para você, para a tua casa, para a tua família, para o teu futuro. E você está como esse povo, porque está diante de uma dificuldade, de uma adversidade, diante de um desafio. Mas deixa eu dizer uma coisa. A sua fé, o tamanho da sua fé, ela é medida de acordo com a sua reação diante do problema. Qual é a tua reação diante do problema? A tua reação é de se acovardar? A tua reação é de recuar? A tua reação é de voltar atrás? Ou a tua reação é de avançar? Porque de acordo com a tua reação, vai determinar o tamanho da tua fé que você tem em Cristo Jesus. Aleluia! Esse povo, quando viu os gigantes em Canaã, disseram: por que, Senhor? Tu nos trouxeste aqui? Foi para nos matar? Olha o tamanho desses homens. Vamos daquela escala aí. Trouxeste aqui para nos matar as nossas mulheres, os nossos filhos. Só que Deus já tinha dado uma ordem, já tinha liberado uma palavra. Ei, eu já vos dei a terra prometida, a terra de Canaã. Eu dei a vocês, eu vou à frente de vocês, e eu vou pelejar por vocês, eu vou dar... Ah, não, você não está entendendo, parece que você está aqui, mas você está em outro lugar. O teu corpo está aqui, mas a tua mente está devagar. Não está pensando o quê? Nas compras de Natal? Está pensando na Shopee? Está pensando no Mercado Livre? Está pensando o quê? No presente que tu já comprou, que vai chegar mais? E foca! Quem está entendendo? O teu foco tem que estar aqui, amém? O ano ainda não acabou, amém? Deus ainda tem coisa para fazer na tua vida, amém? Você quer isso ou não? Glória a Deus aí! Porque parece, pastora Fabiana, que a gente fica meio que, voado no final de ano. A gente se sente meio que levado pelas circunstâncias. Ah, não, tem que comprar. Não, tem que, sair, tem que me, tem que... Não é errado isso, não, irmão. Você se divertir, você passear, você tirar um tempo de férias, não é nada errado nisso. Só que qual é a tua prioridade? Você não pode somente se debruçar nisso e esquecer a sua prioridade. Quem é a tua prioridade? Amém? Quem está entendendo? Amém. Por isso que a palavra é ajuste de foco. Porque parece que o povo perde, a noção, perde a direção, perde o foco. E aí, perdendo o foco, tu perde a espiritualidade. E aí, perdendo a espiritualidade, você se enfraquece na fé. Daqui a pouco vira o ano. Aí você, em vez de estar aqui, queimando, tu chega como um pavio aqui, fumegando. Subindo pela escada. Só fumacinha. E aí as pessoas falam contigo: e aí, irmão, tá tudo bem? Aí tu, mais ou menos. Não fala nem mais ou menos. Fala assim, mais ou menos. Mais ou menos. Já fica assim. Tu já está tão sobrecarregado, o inimigo já te golpeou tanto, que tu chega aqui no dia primeiro, no primeiro culto do ano, mais ou menos. Só que o Senhor falou para você, Senhor, esse ano não. Esse ano você vai parar e você vai se dedicar ao Senhor. Esse ano você vai parar e você vai ter o teu momento de adoração a Deus, dentro da tua casa, dentro do teu quarto, orando ao Senhor, buscando a sua palavra, se consagrando, chamando a tua família. Senhor, vem, Senhor, acende essa chama, mantenha ela acesa, porque eu quero queimar. Ei! Aleluia! Não espera mais 6 meses do ano que vem para que você possa começar a se acender. Aleluia! Porque aí mais 3 meses você acende, e 3 meses depois já o final do ano já se apaga de novo. Que isso, irmão? Aí vive um ciclo que
está entendendo o que eu estou falando? Amém. E Ele quer que você avance, quer que você cresça, quer que você prospere, quer que você avance em todas as áreas da tua vida. Amém, querido? Amém. Fala, eu nesse ano vou prosperar em todas as áreas da minha vida. E nenhuma vai ficar de fora. Chama para o teu lado, nenhuma vai ficar de fora. Nenhuma! Eu vou prosperar em todas, então. Porque eu não quero mais. Entra ano, sai ano. Eu fico só na palavra, só na promessa. Será que alguém é assim? Não, ano que vem eu vou orar mais. Ano que vem eu vou jejuar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Ano que vem eu vou ler mais a palavra. Será que tem alguém assim? Não. Aí chega ano que vem, primeira semana você vai. Na segunda semana você vai mais ou menos. Aí na terceira semana você já se distrai. E aí é o tema que nós vamos falar sobre isso logo a seguir. Amém? Quem está entendendo? Então, glória a Deus aí, gente. Você está ligado? Amém. Então o povo, por conta dessa dificuldade, dessa resistência, por causa dos gigantes que moravam em Canaã, quiseram retroceder, quiseram voltar atrás. Mas a Bíblia vai dizer, nos versículos seguintes, que Caleb e Josué, eles tomaram a frente e disseram: ei, espera aí, não foi Deus que falou que a cidade é nossa, que Ele nos prometeu, que Ele já nos deu? Então tomamos posse dela, vamos, seguimos em frente. Ei, tenha foco, ei, ajuste o teu foco. Entenda que o Senhor já liberou a palavra para a tua vida. Glória a Deus. Você vai avançar, você vai prosperar, as coisas vão fluir sobre a tua vida. Deus já disse para você, ei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, querido. Creia tão somente que a palavra já foi liberada. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai te usar como nunca usou antes. Ele vai se revelar a você como nunca se revelou antes. Tu vai ter experiências com Ele como nunca teve antes. Ah, não. É só 1, 2, 3 que está entendendo, que está recebendo. Aleluia. O Senhor está com pressa, irmão. Há um povo que geme lá fora. Há um povo que está sofrendo lá fora. E Ele quer que cada um de nós assumimos a responsabilidade de manifestar a sua glória. Sabe o que você está entendendo? Em Isaías 43, versículo 18. Abre aí, por favor. Vamos lá no 3. 3. Os dias se forem, não vivam no passado. Não, volta com o 18. O ensaio foi muito mal. Vamos, né, melhorar esse negócio aí. No 3, hein? 3! Os dias se forem, não vivam no passado. Deus está falando para você isso a todo instante. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Aleluia. A pastora Fabiane pregou a palavra aqui lindamente. Deus olha na profundidade. E Deus está falando para o povo de Israel. Aqui, nesse tema, nessa passagem, o tema é a misericórdia de Deus e a infidelidade do seu povo. Que mesmo o povo sendo infiel para com Deus, mesmo o povo virando as costas para Deus, Deus está dizendo para o povo: esqueça do passado.
Esqueçam do que foi, não vivam no passado. Aleluia. Porque o povo ainda celebrava as grandes maravilhas que Deus havia feito na terra do Egito, quando tirou o povo com mão forte, missionária Rose, do Egito. Quando Deus abriu o mar vermelho e fez com que o povo passasse aos pés secos. E aí o povo se gabava, se maravilhava, e isso não era errado. Só que Deus tinha coisas novas para fazer para o seu povo. Será que você está entendendo? Tem pessoas que só querem, querido, contar a vitória daquilo que já viveu no passado, daquilo que Deus já fez no passado. Mas Deus está te falando assim, olha, esqueça o que eu já fiz, eu quero fazer coisas novas. Eu quero fazer coisas ainda maiores. Eu quero fazer coisas ainda melhores. E tu ainda está contando testemunhos que Deus fez no passado. E Deus quer fazer coisas ainda tremendas, maravilhosas, poderosas contigo nesse tempo. Crê nisso. Pergunta para o irmão, você crê nisso? Que Deus vai fazer coisas maiores e melhores ainda nesse tempo sobre a tua vida. Aleluia. É isso que Deus tem para mim, para você. Aleluia. Bota o versículo 19 agora. Veja, eu falei uma coisa nova, e ela já está prestes a acontecer. E se eu fosse você, eu estava pegando aí, dando glória a Deus. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riacho no ermo. Bota aí no 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riacho no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Ei, quem são escolhidos? Senhor. Aleluia. Aos escolhidos do Senhor, Deus vai brotar água no meio do deserto. Aos escolhidos do Senhor, Deus faz com que o ermo venha ter água. Eu não sei você, talvez você entrou aqui com uma terra árida, mas o Senhor tem água para você. O Senhor vai jogar água viva sobre você. Do teu ventre vai jorrar água viva. Aleluia. Ei, Glória. pastor, são tantos problemas, são tantas decepções, são tantos traumas que eu já vivi na minha vida, tanta dificuldade que eu já passei, pastor, que a minha vida, ela está como um deserto, como terra árida, cheia de rachaduras. Assim está a minha vida. Ei, o Senhor está falando para você, não fique pensando as coisas do passado. Eis que eu estou fazendo coisas novas. E elas já estão surgindo, amém? Elas já estão acontecendo, amém? É pela fé eu já posso ouvir o barulho das águas. Entrando por esse deserto, por essa terra árida, por essa terra rachada. Porque quando a água entra, quando a água passa, ela passa a inundar aquilo que está seco. E passa, querido, a trazer água sobre a tua vida. Deserto tipifica morte, escassez. Mas quando o Senhor fala que vai abrir rios no deserto, Ele está falando assim, olha, eu vou transformar a morte em vida. Aleluia. Você não entendeu não, né? Eu não sei qual é a área da tua vida está em morte, mas o Senhor está falando assim, hoje eu entro com vida, que eu vou derramando água sobre o deserto. É sobre a tua vida, é sobre a tua vida sentimental, é sobre a tua vida emocional, ou é aí que está a terra árida, é sobre essa área que o Senhor está trazendo rio de água viva. Ei, eu estou falando você glorificar a esse Deus, porque Deus não está usando a minha boca aqui de qualquer maneira, não, irmão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está derramando água viva sobre você nessa noite. Nessa área que estava árida, nessa área que estava morte, nessa área que estava escassez.
povo. Não faça como o povo de Israel, mesmo com a fidelidade do Senhor, quis abortar todo o propósito que Deus tinha na vida deles e voltar para trás. Ao teu irmão tenha foco. O problema desse tempo, Satanás agora ele já mudou de estratégia. Agora ele já não usa mais o pecado para te paralisar. Ele já não usa o pecado já para colocar na tua mente, um peso para que a tua consciência fique pesada e que você não se sinta digno, que você não se sinta digno de ser perdoado. A estratégia dele mudou. Ele não quer mais fazer você pecar. Ele quer só te distrair, pastor. Ele quer te distrair. Fala para mim. Ele quer distrair você. Essa é a arma que ele está usando nesse tempo. Distração. É a prisão moderna desse tempo. Ele quer te aprisionar não mais como pecado, mas com a distração. De que forma? Colocando diante dos seus olhos atrações, coisas atrativas, coisas que despertam a tua atenção, coisas que prendem a tua atenção. E nós temos que ter muito cuidado, irmão, porque Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fala, repete comigo. Equilíbrio. E na nossa vida tudo tem que ter equilíbrio. Amém ou não? Amém. É equilíbrio. Com moderação e outras funções. Por isso que quando você pega essa ferramenta, você precisa ter equilíbrio, amém? Amém. Porque senão, isso aqui vai ser um instrumento de Satanás sobre a tua vida. E por causa disso aqui, muitos casamentos estão sendo destruídos. Por causa disso aqui, muitas famílias estão sendo destroçadas. Por causa disso aqui, muitas pessoas estão ficando alienadas. Você está entendendo ou não? Amém. Mas você é o escolhido do Senhor. Fala, eu sou escolhido. E como escolhido, eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo me dá o discernimento. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí, crente? E você tem o Espírito Santo dentro de você, que te dá discernimento. Mas discernimento para quê, pastor? Para que você tenha foco. E o foco ele vai te ajudar a discernir o que é verdadeiramente importante e o que são distrações. O Espírito Santo ele vai te dar o foco. E o foco vai servir para você discernir o que é verdadeiramente importante para a sua vida e o que é distração. Entendeu aí? Então o que é verdadeiramente importante para você? Como uma nova criatura em Cristo Jesus. O que é verdadeiramente importante para você? É você viver nas distrações da vida ou você priorizar aquilo que verdadeiramente precisa ser priorizado na sua vida? Porque diz a palavra que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é foco. Isso é ajuste de foco. Hoje, se você estava aqui e não estava entendendo qual era a direção, ou você não tinha percebido ainda qual era a direção que Deus tem para a tua vida, hoje você está saindo daqui com o norte, hoje você está saindo daqui com a sua bússola. E a direção para você é essa: é você priorizar o que precisa ser priorizado na sua vida.
buscar o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Aleluia. O problema é que você quer correr atrás das coisas e esquecer de priorizar o reino Aleluia. e a sua justiça. E aí o diabo ele fica ali tentando, sabe, te distrair, igual aquele chatinho que quando você coloca dentro daquela caixinha, né? Que ele bota um queijinho ali, aí bota uma rodinha, aí bota um queijinho na frente, e aí o ratinho fica ali, ó, naquela rodinha ali, ó, correndo, e ele fica pensando assim, não, uma hora eu vou alcançar aquele queijo. Fica só girando ali, em círculo. Quem está entendendo? É isso que o diabo quer através das distrações. É isso que o diabo quer. Sabe? Quer que você fique andando em círculo, ou andando, ou permanecendo no mesmo lugar. Só que não, fala, só que não. Comigo não. Porque eu sou escolhido. E o Espírito Santo habita em mim. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí, querido. Então, ter foco existe servir o que é verdadeiramente importante e o que são distrações ou prioridades erradas. Muitas das vezes nós queremos priorizar coisas erradas. Principalmente nesse tempo. Queremos priorizar o quê? Eu já falei aqui, não é errado você sair às compras, não é errado você querer passear, não é errado você querer, né, se distrair, não é errado. O problema é quando você prioriza isso e você esquece do que é mais importante. Quem está entendendo? Tem que ter equilíbrio. Fala para o teu irmão que está lá. Tem que ter equilíbrio. Hoje eu fui no shopping, irmão, com a minha esposa, minha digníssima esposa aqui, a senhora Fabiana, a mulher mais linda da vida. Vocês estão ligados. Paramos na praça ali no Paquistão, almoçamos juntos. Foi algo maravilhoso. Mas no nosso coração nós sabemos qual é a nossa prioridade. Será que você está entendendo? E se eu não sei qual é a minha prioridade, ela não sabe qual é a prioridade dela, hoje eu não estaria aqui pregando para vocês, hoje eu não estaria aqui ministrando sobre a vida de vocês, hoje eu não estaria aqui, né, com um depósito do Senhor para poder passar para vocês, irmãos. E é tão importante você ter depósito no Senhor. Pastor, o que é isso? É quando você, sabe, se enche da palavra, quando você se enche da unção, quando você se enche, pastor Raquel, da presença, e quando alguém chega diante de você pedindo, sabe, uma ajuda, pedindo uma oração, e você tem para dar para essa pessoa, e você prega, e você ora com fé, com autoridade, com ousadia. Você não se intimida, mas você é valente. Isso é depósito, irmão. Quem está entendendo? Então escolha ter foco hoje. Ajusta o teu foco agora, para que você possa ter depósito, porque uma hora ou outra, quando você menos esperar, Deus permite que alguém atravesse o teu caminho. Será que você pode orar por mim? Eu preciso de uma palavra de conforto. Eu preciso de uma palavra de vitória. Eu preciso de uma palavra de esperança. E o que você tem para dar? O que você tem para dar? Não é que, não, passa amanhã. Não, amanhã eu vou. Não, semana que vem a gente conversa. Será que é essa a tua palavra? Será que você vai se esquivar? Ou você vai seguir em frente? Quem está entendendo? Fala para o irmão, chega. Tem que se esquivar, minha irmã. Siga em frente. Glória. Viu? Glória. Um aleluia. Pedro! Nós cantamos
Mateus está rindo aqui. Pedro era pescador. Amém? Amém. Amém ou não? Amém. Pedro pescava o quê, irmão? Peixe, né? Peixe o quê? Pedra? Não. Pescar peixe. Então Pedro era pescador, pescava peixe. Só que num determinado momento da sua história, entra aquele que é mais importante na vida dele e diz assim: olha, Pedro, agora tu não será mais pescador de peixe, agora você será pescador de homens. Ei, tu já era para glorificar a Deus aí. Tu já era para estar dando glória a Deus e aleluia. Porque Jesus entrou na vida de Pedro para mudar a vida de Jesus, para transformar a vida dele. E o Senhor entrou na tua vida para transformar a tua vida, para mudar a tua história. E se até agora não mudou, é porque Jesus ainda não entrou, irmão. É para você glorificar, amém? Para ninguém achar que é contigo. Glória a Deus. É para mudar a história. É para transformar a sua vida. E aí Pedro passa a ser o quê? Pescador de homens. Largou tudo. Largou o barco, largou rede, amém? Anzol, vara, largou tudo. E foi, e seguiu Jesus, e passou a se tornar um novo homem, e passou a pescar agora homens, para o reino do Senhor. Só que em um momento da sua história, Pedro diz a palavra que ele nega Jesus. E isso entristece ele profundamente, porque ele nega Jesus por 3 vezes. E olha que o Senhor já tinha avisado a ele: olha, Pedro, tu vai me ligar hoje ainda 3 vezes antes de ficar crente. E aí Pedro nega. Isso traz um trauma na vida de Pedro. Isso traz uma decepção profunda. E aí eu quero tratar aqui, querido, um emocional e um psicológico aqui, sabe? Quem está entendendo a glória? Isso fez com que Pedro ficasse tão chateado, tão entristecido, tão amargurado, que ele passa agora a fazer aquilo que ele fazia antes, que era pescar peixe. Só que o Senhor tinha dito para ele: Pedro, a partir de agora, tu não será mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Aí Pedro faz o quê? Ele, por causa dessa situação, ele volta para trás. Só que o Senhor está dizendo para você: olha, Pedro, ajuste o teu foco. Aleluia. Tem gente que já entendeu aí. Foi necessário Jesus passar por tudo. Já sabia. Ser envergonhado, esbofeteado. Foi necessário Jesus ser chicoteado, levantado na cruz, morto, para que eu e você hoje tivéssemos vida e vida eterna. Mas Jesus, ele ressuscita, porque ele diz: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Será que você está entendendo? Quem crê que Jesus já ressuscitou? Aleluia. Aí no terceiro dia Jesus ressuscita. E no mesmo dia ele tem um encontro com Pedro. Ele diz: olha, Pedro, tu me ama. E aí Pedro fala: nossa. E aí Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Ele ama, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez o Senhor pergunta de novo a Pedro: Pedro, tu me ama? E aí Pedro se entristece. E aí o Senhor diz assim, e aí Pedro diz assim: Senhor, tu sabes. Aí ele diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Eu não quero me prender isso agora não, hein? Mas o que o Senhor está querendo dizer para Pedro: Pedro, ajusta o teu foco, Pedro. Não é para você voltar às suas práticas antigas, porque eu já dei um ponto final nesse negócio. Não, você não entendeu aí não, hein? Não é para você voltar às práticas antigas, porque eu já dei um ponto final. Você, a partir de agora, não é um pescador de peixe, você é pescador de homens. É isso que o Senhor tem para mim e para você. É pescar vidas para o teu reino.
Vidas é que importa. E aí Pedro, ele é restaurado. Pedro ali, ele é curado. Porque Pedro ali teve um outro encontro com o Senhor. Porque a oportunidade está sempre à porta. O Senhor sempre está nos dando oportunidade para nós nos levantarmos e nos colocarmos de pé, levantarmos a nossa cabeça e seguir em frente. Eu não sei você, o que você passou, o que você tem passado, o que você está sentindo agora, se é uma tristeza profunda, se é um desânimo, se é alguma decepção, que possa fazer com que você olhe para trás e queira parar e voltar para trás, mas você está falando, olha, já tem um ponto final nisso. Porque eu te chamei como pescador de homens. Eu quero dizer para você, o Senhor te chamou como pescador de vidas. A tendência sempre é, quando a gente se decepciona, ou quando alguma coisa ruim acontece, é voltar às velhas práticas. Mas ei, o Senhor está falando assim, ó, ajusta o teu foco. Porque você não vai mais viver como no passado, oscilando. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Uma hora você tem fé, outra hora você não tem fé nenhuma. Ei, Deus está falando, seja constante, seja firme, seja constante, seja firme, seja constante. Tenha foco. Amém ou não? Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus.